Ó, a gente segue por aqui agora com um assunto bem sério. As denúncias da presença de imagens de abuso e exploração sexual infantil na internet bateram recorde em 2023. O resultado é o maior da série histórica iniciada em 2006. Foram 71 mil queixas no ano passado, número 77% maior que o registrado em 2022. Os dados são da organização não governamental SaferNet. Esses dados são assustadores principalmente para quem tem crianças em casa e sabe o quanto a internet está presente na vida dos pequenos. Para tratar desse assunto, eu vou conversar ao vivo agora com a psicóloga Mônica Sampaio, que está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, bom dia. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, doutora. E que assunto sério, que números assustadores esses, né? Exatamente. É um número que é bem alarmante, mas que é bem presente esse contexto, porque as crianças estão cada vez mais na internet, né? E hoje as crianças, no contexto dos próprios joguinhos online, elas conversam com pessoas estranhas. Então, nos próprios joguinhos online, elas começam já a ficar vulneráveis, porque elas conversam com pessoas de todo lugar, né, que se passa por criança, né? Então, às vezes a criança não está num joguinho online, acha que está conversando com outra criança, mas na verdade pode estar conversando com um pedófilo. E infelizmente, esse pedófilo arrasta essa criança para um WhatsApp, para uma conversa privada, e ali começa o próprio abuso sexual, porque o abusador, ele expõe a criança a situações de pedir para ela tirar foto, tirar nudes. Então, assim, quando os pais vão perceber, a criança já está tendo comportamento de abuso sexual, mesmo sendo virtual. E as, Então, é bem perigoso esse contexto E mesmo. assim, e quase sempre esse tipo de atitude vem carregada também de um abuso psicológico, justamente porque vem junto com ameaças, vem junto com outros tipos de violência, né, doutora? E como que a gente faz para explicar para uma criança sobre os riscos de viver nesse ambiente online? Porque hoje em dia eu acho que é praticamente impossível. Se não é impossível, é muito difícil a gente criar uma criança, criar uma pessoa além, né, a parte desse ambiente digital. Como que a gente faz para preparar essas crianças, esses jovens, para viver nesse mundo e garantir ali, de alguma forma, a sua segurança no ambiente digital? É sempre muita conversa com as crianças, até porque é necessário orientá-las a respeito até mesmo, né, se a criança deve jogar online ou não, com quem que ela pode conversar ali dentro ou não. Então, tudo tem que ter um acordo com as crianças, né? E, ao mesmo tempo, alertar a criança de que se alguém convidá-la para uma conversa em outro canal, em outro lugar, falar dos riscos de conversar com pessoas com que ela não conhece, né? E, ao mesmo tempo, a educação sexual infantil é necessária, não de uma forma a explicar sobre a sexualidade de forma muito agressiva, mas falar sobre intimidade. O que é íntimo, né? As minhas partes do corpo são íntimas, eu não tenho que ficar expondo, tirando foto, mostrando para as outras pessoas. O que é íntimo, é só meu. Então, a criança tem essa noção de corporal, de intimidade, né? Que, ao mesmo tempo, eu não tenho que compartilhar a intimidade com ninguém. Então, se alguém pedir uma foto para ela ou querer que ela exponha algo assim, ela já vai achar estranho, né? Porque se você já orienta sobre noção de intimidade para a criança com o próprio corpo, né? Que ela deve guardar, né? Esse corpo, essa intimidade. É, é mais uma segurança que você está tendo para a criança. E, ao mesmo tempo, outra segurança que você pode trazer é pedir ajuda. Se alguém ameaçar, se alguém falar que vai matar a mamãe ou o papai, que vai fazer algo de ruim com os pais, isso é mentira. Então, peça ajuda, grita, desliga, né?
ensinar a criança também a reagir e pedir socorro, porque às vezes a criança entra num silêncio, num sofrimento, e ela não pede ajuda. Então, é fundamental ensinar as crianças a pedirem ajuda, a reagirem, Uhum. a ter autodefesa. Então, a senhora está dizendo que a comunicação entre os pais, os responsáveis e a criança é fundamental para que essa criança tenha uma instrução adequada para lidar caso aconteça algo nesse sentido de violência no ambiente digital. Isso. Primeiramente, a gente tem que prevenir, né? Proteger a criança, fiscalizar os jogos que a criança está jogando, monitorar, ver se está de acordo com a idade, porque quando as crianças vão baixar os jogos ou assistir vídeos, né? Até mesmo vídeos que estão no Netflix, tem uma faixa de idade. Né? Essa faixa de idade hoje, existe um estudo se as cenas que ela vai assistir ali está de acordo com a idade, a faixa etária que a criança consegue ter uma compreensão do que ela vai assistir. E da mesma forma os jogos, né? Então, de alguma forma, os pais precisam monitorar, precisam fiscalizar, ver o que as crianças estão assistindo, com quem elas estão conversando. É fundamental os pais ficarem em cima. Eu sei que não dá para ter uma fiscalização, às vezes, 24 horas, mas o que você puder fiscalizar, fiscalize, porque os seus filhos precisam ser protegidos e eles não dão conta de se protegerem absolutamente. Então, essa é uma responsabilidade dos responsáveis, dos pais. É como se, na lógica, fosse você deixando o seu filho, muitas vezes, sozinho numa praça com um monte de estranhos, né? A gente não sabe quem pode chegar. E no ambiente digital, a criança fica vulnerável nesse sentido também, né? Qualquer pessoa consegue ter acesso a essa criança, conversar com essa criança, e se os pais não estiverem de olho, essa criança pode estar correndo risco, né? E como que a gente faz, doutora, para a gente identificar se a criança tem a maturidade necessária para iniciar uma vida no ambiente digital, para começar, por exemplo, com esses jogos online que hoje são tão populares? Existe uma idade que é consenso entre os especialistas? Os pais têm que observar o comportamento, porque a gente sabe que algumas pessoas a gente sente que amadurecem um pouco mais cedo do que outras, não sei, tem uma noção melhor. Como que a gente faz para identificar se o meu filho está pronto ou não para começar uma vida ali no ambiente digital? Olha, realmente, antes dos 12 anos, eu acho complexo a criança conseguir ter algum tipo de proteção e discernimento para conseguir se proteger, porque a pessoa que está procurando lá, o pedófilo que está procurando, ele tem uma linguagem sedutora, ele chega comunicando tudo que a criança gosta, né? Então, ele sabe tudo dos jogos, ele sabe todo o universo infantil. Então, é muito sedutor, é muito complexo a criança ter um discernimento com quem que ela está lidando. Né? Então, é muito difícil de avaliar, porque por mais que eu julgue meu filho como muito esperto, eu estou lidando com uma pessoa sedutora, né, que vai usar de artifícios para atrair ele para perto, né, próximo do abusador. Uhum. E o que está impulsionando, hein, doutor, esses números alarmantes que a gente tem sobre a violência ali, a exploração sexual infantil no ambiente digital? É justamente a popularização desses jogos, a popularização das redes sociais, a iniciação precoce demais das crianças nesse ambiente? Tem como a gente identificar um fator? Acredito que é todo um mix, né? Mas a própria investigação policial de crimes virtuais ainda é um caminho que as pessoas se sentem ainda muito seguras atrás de uma tela. Né? Uhum. As pessoas às vezes se sentem protegidas de que ninguém vão ver o que elas estão fazendo atrás de uma tela. Ainda não há uma divulgação clara sobre leis cibernéticas, né, e proteções e como a polícia pode fiscalizar esses criminosos, né? Então é complexo chegar até eles, né? Então acaba que hoje tem IPs, eles burlam diversas coisas para não serem rastreados também.
Então, é complexo chegar até o criminoso, né? Por isso que o importante Na é a questão gente prevenir mesmo, acho que isso é fundamental até para evitar os prejuízos psicológicos, né? Quais são os prejuízos psicológicos para uma criança que é vítima desse tipo de violência? são os mesmos prejuízos do abuso sexual, né? A criança, de cara, ela tem mudança de comportamento. Se seu filho é alegre, espontâneo, de repente ele fica recuado, tímido, fechado. Então a criança, de cara, ela já muda o comportamento, porque ela está sobre medo, tensão, sobre ameaça, ela está sobre uma coisa que ela não sabe se é permitido fazer. Então ela está com medo, então ela já começa a mudar o comportamento e às vezes começa a ficar mais agressiva, né? Enfim, e aí as sequelas de comportamento também, né? É isso, né? De medo, de alerta, de achar que os pais vai acontecer alguma coisa de ruim com os pais e que ela foi a culpada por isso. Então ela começa a ter pesadelos, a não fazer mais xixi na cama e volta a fazer. Então acaba que a criança começa a apresentar características de trauma psicológico mesmo. Tá certo, doutora Mônica, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por esse alerta tão essencial para quem está em casa e tem crianças aí. É fundamental ficar atento, tomar cuidado aí. E em muitos casos, ser rígido, né? Criança ali, às vezes dá uma Sim, birra, reclama porque quer jogar, porque quer... Mas sem a presença ali, a supervisão de um adulto, é perigoso. A gente vê esses números aí, vê esse perigo refletido nesses números que a gente mencionou no início da nossa conversa. Obrigado, viu, pelo é seu verdade. tempo. Até a próxima. Obrigada a você. Tchau, Até. tchau.